minhas queridas amigas internautas. Olha eu aqui de volta em mais um programa Assunto de Mulher, aqui na Web TV São Caetano, todas as quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde. Eu, doutora Silvia Petrelli, sempre falando sobre o universo feminino, com temas muito interessantes. Minhas queridas amigas, não esqueçam, cliquem em contato pelas redes sociais, facebook.com WebTV São Caetano e pelo Twitter também.com WebTV São Caetano. Envie suas perguntas que responderei aqui no quadro E aí, doutora? Hoje, minhas queridas amigas, eu tenho o imenso prazer de receber essa profissional excelente, minha amiga, irmã pessoal, aqui hoje em meu programa, a doutora Luana Domingues Corniano. Ela é advogada e vai nos falar hoje sobre direitos das pacientes com câncer. Eu achei esse tema muito interessante, então vamos poder destrinchar melhor sobre esse tema e ela vai poder nos falar aqui. É um prazer imenso poder recebê-la aqui em meu programa, minha querida amiga Luana. Muito obrigada, o prazer é meu. Boa tarde, queridas internautas. Estamos aqui para esclarecer as dúvidas sobre os pacientes com câncer. É um prazer o convite, estou sempre à disposição. Obrigada, Luana. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber, já é uma notícia triste, né? Lógico, a paciente se deparar com uma notícia sobre um câncer, independente onde seja. Mas assim, quais são os direitos a partir desse momento que elas podem adquirir? Então, muita gente não sabe, mas o paciente com câncer, ele tem muitos direitos que ele pode reivindicar, né? Tanto direitos garantidos constitucionalmente, que a gente tem o princípio aí da dignidade da pessoa humana, como os direitos à saúde, a ser bem tratado, a ser identificado pelo nome, não por um código, a quando for diagnosticado, ser esclarecido que tipo de câncer, qual que é o tratamento, quais são as opções dele, o que ele pode estar fazendo para tentar se reabilitar, ficar bem, né? E ele tem direitos, por exemplo, a levantamento do fundo, ele tem direito de isenção na compra de um veículo, dependendo da deficiência que acarretou o câncer, né? Ele tem outros direitos, por exemplo, como pedir no município de São Paulo a isenção do rodízio, a não participar do rodízio, né? Por exemplo, o transporte, ele também tem isenção, né? Pode, ao imposto de renda, enfim, inúmeros benefícios que nós vamos estar esclarecendo aqui ao longo dessa conversa. Luana, eu achei muito importante esse tema, porque eu fui coordenadora durante o período de um ano do CAISM, que é o Centro de Assistência Integral à Saúde da Mulher. E eu sempre quis poder passar para as minhas pacientes isso, porque muitas não sabiam o que elas têm por direito, né? Então, eu achei o tema muito interessante. E como é o cenário atual desse paciente no Brasil, quer dizer, o índice é muito alto em relação ao direito que eles têm, o que você me fala com relação a eles conseguem retirar o fundo de garantia durante o período de tratamento? Sim, tanto o trabalhador, ele pode reivindicar, né, o que tenha o câncer, ele pode reivindicar, sim, o levantamento do fundo de garantia. Tanto ele, quanto assim, se ele tiver um dependente que tiver câncer também. Esse levantamento do fundo, é só ele se dirigir à Caixa, ele vai ter que apresentar uma série de documentos, o laudo médico onde consta a doença, o CID, um atestado médico, enfim, aí ele vai poder efetuar esse levantamento do fundo. E isso em nada vai prejudicá-lo, porque amanhã, se amanhã houver uma rescisão do contrato de trabalho dele, o saldo, não vai ser sobre o saldo que vai ser pago a multa de 40%, enfim, na verdade vai ser pelo valor que deveria estar na conta. Mas ele vai ter o direito de sacar quantas vezes forem necessárias para ele dar continuidade no tratamento dele de câncer, né? E sempre que tiver saldo. Então, ele tem essa possibilidade, tanto se o tratamento for para ele, como se for para qualquer dependente dele, ele tem esse direito de levantar esse fundo de garantia. Ah, isso que eu gostaria de saber, Luana. Se caso se depara com uma criança com certa doença, os pais têm esse direito de poder sacar, mesmo que seja pelo filho? Sim, sim. O titular, como é o dependente, a criança, ou o filho, ou o adolescente é dependente econômico dele, ele tem direito. Inclusive, se for um enteado, se ele tiver a tutela ou a guarda, enfim, ou se for um incapaz, né? Se for um filho incapaz que também tiver esse problema, ele também pode reivindicar o levantamento do fundo perante a Caixa Econômica Federal. E Luana, como que você vê esse cenário atual desses pacientes no Brasil em relação ao direito que eles têm?
Então, na verdade, eu acho que falta um pouco de informação. Porque às vezes eles têm o direito, mas às vezes ficam um pouco perdidos em como efetivamente ter o direito em mãos, efetivar esse direito, né, se informar. Então é importante, assim, a gente vê que existem vários projetos sociais junto aos hospitais, a clínicas, e isso é bom, isso mudou muito no Brasil, que antigamente não tinha toda essa informação, né, isso está ampliando muito, para levar para eles e especificar cada direito que eles têm e pode vir a reivindicar de acordo com a necessidade de cada paciente. Né? Então, assim, isso na verdade é notório hoje em dia, que hoje em dia essa informação, a internet, os meios de comunicação, eles estão, na verdade, crescendo, né? E é muito importante estar sendo feitas essas informações para que eles continuem procurando seus direitos e reivindicando aí os seus benefícios. E para requerer esses direitos, sempre é necessário um advogado? Não necessariamente, porque, por exemplo, às vezes você vai precisar levantar o fundo, você vai lá dar entrada, pode ser que a Caixa Econômica negue. O que você precisa ver é um motivo que negou e sempre participar um advogado para que ele te oriente. Porque, às vezes, a parte administrativa, ela nega por um motivo, enfim, de procedimento deles, que você, entrando com o processo judicialmente, entrando com uma medida liminar, com uma obrigação de fazer, enfim, você vai conseguir, mesmo o benefício tendo sido negado, por exemplo, pela Caixa Econômica. Esse é um direito garantido. Então, assim, a lei, ela não faz essa acepção. A lei que determina para sacar o benefício, para, por exemplo, levantar o FGTS, ela fala num rol exemplificativo que o paciente com câncer pode sacar. Ela não coloca alguma restrição e, às vezes, isso é colocado pela Caixa. Então, às vezes, é bom você, caso seja negado, procurar um advogado para ver se efetivamente você não pode pleitear nem que seja judicialmente esse benefício. O Luna, e mesmo que eles não tenham pago lá os 12 meses das contribuições, eles também podem ter esse direito? Então, aí na verdade, em relação aos 12 meses de contribuição, nós estamos falando na verdade da condição de segurado. Então seria na verdade para reivindicar o quê? Um auxílio-doença, uma aposentadoria. Na verdade, assim, quando você vai reivindicar o auxílio-doença, quer dizer que você tem alguns requisitos. Então você tem que ser segurado. Você não precisa necessariamente ter 12 meses de contribuição. Não existe essa regra. Mas você, para reivindicar o auxílio-doença, você tem que estar o quê? Na qualidade de segurado. Ou seja, você tem que estar depositando, você tem que estar contribuindo, pagando essas contribuições mensais para esse auxílio-doença. E aí sim, você não precisa necessariamente ter as 12 contribuições para ter esse direito, não. E quando que esse direito pode ser negado? Então, se você perder essa condição de segurado, então, por exemplo, você deixou de contribuir mensalmente, apesar de não precisar ser 12 meses, você precisa estar em dia com a Previdência Social. Sim, sim. Você precisa ser segurado. Então, se você não for segurado, você não tem direito ao auxílio-doença. Você não vai ter direito amanhã a pleitear uma aposentadoria se você nunca contribuiu para o INSS, entendeu? E com relação aos direitos do amparo assistencial? Então, aí sim, o direito ao amparo assistencial, você não precisa ter essa condição de segurado. Na verdade, é o LOAS, né? Mas assim, na verdade, você precisa respeitar algumas condições essenciais. Por exemplo, a renda familiar, ela não pode ser 1/4 do salário mínimo, ela não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, 25% do salário mínimo, ou seja, todo mundo que vive na mesma casa com essa pessoa que está com câncer, a renda, a soma de todas, dividido pelos membros da família, não pode ser superior a 25% do salário mínimo. Estando nessa condição, a pessoa poderia reivindicar esse amparo. Então, a pessoa diagnosticada com câncer, o paciente, ele tem direito a pleitear o LOAS, mas ele tem que preencher alguns requisitos essenciais para ter direito ao LOAS. E o principal é essa renda familiar. Luana, uma coisa muito importante, né? Aqueles pacientes que às vezes acontece algum impasse, alguma coisa com relação ao convênio, como que poderia orientar? Está diante de uma doença que descobriu recentemente, o convênio se nega a alguns procedimentos, como que pode orientá-las com relação a isso? Então, nesse caso, se tem algum procedimento que o plano de saúde nega, é muito importante buscar um advogado. Porque o advogado, ele vai pleitear judicialmente através de uma liminar, que é uma medida, na verdade, que tem o perigo da demora de não sair aquilo naquele momento que você precisa. Então, é uma medida de urgência. Exames que você caros, vai né, entrar. Luana? Às vezes são coisas, procedimentos caros também. Você vai entrar com essa medida exatamente para que o juiz determine que imediatamente aquilo seja feito. Mesmo porque, às vezes, o paciente ele já custeia o plano para quando ele tiver esse tipo de problema, ele possa usufruir. Aí, de repente, o plano nega, né?
Aí, às vezes, a pessoa, por falta de informação, deixa para lá ou junta para tentar pagar particular, sendo que o plano ele tem a obrigação de atender. Então, tem que procurar um advogado para ver qual que é o procedimento, para ver no rol da ANS, né, que normalmente são os procedimentos mínimos aí que você tem que ser atendido, e entrar com uma medida pedindo para que o plano cumpra imediatamente aquilo. Então, é muito importante. Isso, Luana, tem variação de convênio para convênio? Pode ter? Então, tem convênio. Ou eles têm direito independente do plano que tiver, do convênio que tiver? Então, alguns rols de exames e de procedimentos são os mínimos regulados pela ANS. Então, se você entrar lá no site da ANS, você vê o rol, você joga lá o nome do procedimento que você precisa fazer e ele fala que aquilo é o mínimo. Então, todo plano de saúde tem obrigatoriamente que cobrir. Agora, existem outros procedimentos que são específicos, ou às vezes usa alguma coisa importada, e você precisaria, na verdade, ver se o seu plano cobre especificamente aquele tipo, ou de repente uma prótese, alguma coisa assim, para ver que modelo que cobre, e aí depende, pode ter uma variação de um plano um pouco melhor para um plano inferior, entendeu? Minhas queridas amigas, vamos para um breve intervalo e voltarei logo a seguir com o quadro E aí, doutora? Não saiam daí. O Brasil tem que acabar com a devastação das florestas. Meu nome é Fernanda Lima, estudante, e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu sou a Marina Persson e eu estou com a Fernanda Lima. Os desmatadores querem afrouxar as leis que protegem as florestas. Não faz sentido o Brasil ser um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Não vamos deixar isso acontecer. Já assinamos a petição pela lei do desmatamento zero. Assine você também. Compartilhe essa ideia. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Minhas queridas amigas internautas, após esse breve intervalo, eu vou agora com o quadro E aí, doutora? Bom, temos algumas perguntinhas de amigas internautas que gostariam de saber. Luísa Mendes, de São Bernardo. Doutora, eu tenho muitas espinhas e isso atrapalha muito o meu relacionamento na escola. É verdade que as pílulas contra a gravidez podem me ajudar? É verdade sim, Luísa. O que é importante saber? A pílula anticoncepcional, ela não é só eficaz como método contraceptivo, ou seja, para evitar uma gravidez. Ela é usada para os outros sintomas também, como nos sintomas da TPM, como acne, que foi o que você me perguntou, como cólicas menstruais. Então, veja, a pílula não é só focada para uma coisa só. E existem pílulas com diferentes dosagens hormonais para cada tipo de alteração, tá? Então não deixa de passar para o colega ginecologista para ele poder te orientar qual que é o melhor método. Veja, mesmo aquelas que nunca tiveram atividade sexual, tá bom? Ana Luísa de São Paulo, ela gostaria de saber. Doutora, o que é endometriose? É boa pergunta, Ana, porque assim, é um dos temas muito frequentes no consultório e elas querem entender o que é endometriose. Na realidade, todos os meses nós descamamos, tá? Forma uma privação hormonal e descama essa camada interna do útero que é chamada endométrio. Então, é implantação dessas células do endométrio, desse tecido endometrial, fora do seu local de origem. Tá? Ele pode implantar no ovário, ele pode implantar na bexiga, ele pode implantar nas trompas, ele pode implantar no intestino. E isso causa o quê? Muita dor.
E essa dor, ela pode causar antes, durante e fora do período menstrual. Por isso que é importante ter um diagnóstico bem preciso para poder tratar corretamente, tá bom? Maria Paula de São Caetano, ela me pergunta: quais os exames necessários antes de iniciar uma terapia de reposição hormonal? Veja, Maria Paula, primeiro você tem que ser feita uma boa anamnese. O que é isso? Você chega no consultório, tá, do seu ginecologista, ele vai te fazer inúmeras perguntas primeiro para saber com relação à sua saúde. Se é hipertensa, se tem diabetes, se tem alguma alteração congênita, se tem alguma alteração circulatória, para depois focar em cima disso, tá? Por que é importante? Porque vai depender se você vai ser uma candidata a fazer uso do hormônio ou não. Então, de exames de sangue, é lógico, é importante saber de uma glicemia, um hemograma completo, um colesterol total, um triglicerídeos, urina 1, e não deixar de solicitar, como eu sempre falo, a mamografia. Se necessário, após a mamografia, de ser uma mama muito densa e glandular, solicitar um ultrassom de mama, solicitar ultrassom transvaginal para ver se tem alguma alteração pélvica que contraindique o uso do hormônio, tá? E a densitometria óssea. Por quê? Às vezes eu me deparo com pacientes de 40 e poucos anos com uma alteração óssea precoce. Então é importante focar todos esses dados em conjunto para chegarmos num componente só, tá bom? Então não deixa de passar todos esses dados para o seu ginecologista para ele poder te orientar, tá bom? Marisa de Santo André, ela gostaria de saber: doutora, o que é vaginose bacteriana? Boa pergunta também, Marilza. Na realidade, o que acontece na vaginose? Ela acontece uma proliferação anormal de células, de bactérias. É um aumento dessas bactérias na cavidade vaginal, tá? Os mais comuns são os anaeróbios, que são os micoplasmas, e principalmente a Gardnerella. O que a Gardnerella causa? Ela causa aquele odor fétido, tá? Ela pode causar uma secreção mais bolhosa, acinzentada, e você já percebe, é uma das coisas que elas procuram o ginecologista, porque elas percebem que estão com odor diferente, tá? Então, isso é a vaginose bacteriana e tem que tratar, não pode deixar de tratar, tá? Então, assim que tiver um sinal ou um sintoma diferente, não deixe de procurar seu ginecologista, tá bom? Helena de São Bernardo gostaria de saber: DST como sífilis, HIV e HPV pode ser detectadas por meio do exame de sangue? Veja, Helena, as DST como sífilis e HIV, sim, tá? Existe o exame específico, VDRL para sífilis e HIV 1 e 2 para diagnóstico do HIV. Só que o HPV, você pode ter o diagnóstico ou por uma biópsia do colo do útero, porque você viu uma alteração no colo que sugerisse fazer uma biópsia, ou pela captura híbrida, tá? Que me dá esse diagnóstico, ou o PCR daquela área que você queira focar. Então, pode ser o colo do útero, pode ser a parede vaginal, como pode ser a vulva, tá bom? Bom, minhas queridas amigas, não esqueçam, enviem, mande sempre suas perguntas aqui pra gente, tá? Minhas queridas amigas internautas, que eu respondo aqui no quadro E aí, doutora. E eu gostaria de agradecer imensamente a todas as minhas amigas, quando eu encontro, seja um lugar distante, às vezes vou viajar para algum lugar, eu deixo o meu contato para elas assistirem meu programa e eu falo para elas: enviem as perguntas para o quadro E aí, doutora, que eu tiro suas dúvidas aqui, tá bom? Agora estou voltando com esse bate-papo gostoso com a minha amiga Luana, que está nos falando sobre direitos da paciente com câncer, um tema muito importante. Luana, eu volto te perguntando com relação aos idosos e aposentadoria. Aquelas pessoas que já têm aposentadoria, elas também podem ter esses benefícios? Então, o aposentado ou a pessoa que venha se aposentar e foi diagnosticado com câncer, ele pode pedir sim a isenção do imposto de renda, ou seja, deixar de pagar o imposto de renda sobre esse rendimento. Mesmo que ele acumule esse rendimento com uma pensão, por exemplo, ele vai continuar isento do imposto de renda. Então, ele pode ir lá, solicitar, levar uma série de documentos, né? E aí eles vão isentar. Então, ele não vai ser tributável. O valor que ele recebe de aposentadoria, o valor que ele recebe de pensão é isento de imposto de renda, não vai sobre esses rendimentos. Agora, se ele recebe um aluguel, se ele recebe alguma outra coisa, aí sobre esse rendimento, por exemplo, de aluguel, aí incide sim o imposto de renda. Agora, sobre a parte de aposentadoria e também por um órgão oficial, ou recebe aposentadoria pelo Estado, ou pela Previdência, enfim, ou se for um servidor público, né? Aí ele tem direito a essa isenção no pagamento do imposto de renda.
Luana, outra coisa que eu gostaria de saber, se um paciente tiver que se deslocar de um estado para outro, ele pode estar dentro desses direitos também? Então, o paciente que se desloca, por exemplo, entre município, entre intermunicípios, então, por exemplo, São Caetano, vai para São Paulo, enfim, ele tem direito sim a ir tirar uma carteirinha onde ele não vai pagar esse transporte e também tem direito a levar um acompanhante. Agora, no caso de locomoção interestadual, ou seja, entre estados, o governo federal ele tem um programa que chama Passe Livre. Só que, na verdade, para que o diagnosticado com câncer tenha o direito a esse benefício, aí ele tem que ser carente, ou seja, a renda não pode ser superior a um salário mínimo. E aí ele pode, sim, reivindicar esse benefício, mas aí ele tem que, na verdade, preencher algumas condições e, no caso do passe livre, não tem direito a acompanhante. Luana, e com relação aos direitos, quais são os casos mais comuns envolvendo os pacientes com câncer? Um outro dado que você comentou no começo foi sobre o IPTU. Eles também têm esse direito ou não? Então, depende muito do município. Aqui em São Caetano tinha até um projeto de lei onde eles estavam reivindicando, na verdade, essa isenção, né? Então, acredito que ainda está em tramitação. Agora, depende muito do município. Acredito que no Rio de Janeiro já foi aprovado e eles têm esse direito. Aí, a pessoa que foi diagnosticada com câncer tem que ver a lei municipal. Cada município estipula uma regra nesse sentido. Alguns têm, alguns não têm, alguns às vezes têm algum incentivo, algum valor de desconto. E aí você tem que ver cada caso mesmo, qual que é o domicílio da pessoa. Luana, e naqueles casos que teve um diagnóstico, a paciente já fez todo o tratamento e ela deixou para lá. Nem sabia de alguns direitos, como aconteceram alguns casos de pacientes minhas. Elas podem tardiamente reivindicar esses direitos? Porque depois elas vão ter que dar um segmento na doença, lógico, né? Vão ter que fazer anualmente todas aquelas rotinas preconizadas, que são os exames de rastreamento. Você acha que mesmo tardio elas podem... Às vezes até tem um diagnóstico já de curada, né? Fala, a senhora está curada com relação a essa doença, mas não pode deixar de fazer um acompanhamento. Todo ano a senhora tem que vir e fazer os exames de rotina. Você acha que se ela buscar isso tardiamente, você acha que isso ainda está dentro dos direitos ou não? Então, em alguns casos vão estar e outros não. Depende de quando ela resolveu reivindicar e que tipo de benefício que ela estaria reivindicando. Por exemplo, se ela for levantar um fundo depois que ela está curada, com certeza isso vai ser negado. Agora, depende do caso. Por exemplo, às vezes ela pagou remédios em valores absurdos, que ela tentou reivindicar, o governo negou, acabou não indo atrás. Então, de repente, ela pode entrar pedindo um ressarcimento desse dano material que foi gerado, ou do dano moral, de um mau atendimento. Enfim, aí isso teria uma prescrição de 3 anos contados da data do fato gerador. Ou seja, o fato que gerou aquela situação, o fato que gerou. Aí ela pode reivindicar um dano material, um ressarcimento, enfim, de alguma forma de todas essas despesas que ela teve. Mas aí ela tem que procurar um profissional, né, e analisar cada caso, que tipo de documento também que ela tem para comprovar se houve uma negativa, se não houve, para que seja analisado se houve alguma falha da prestação de serviço ou não. Nossa, Luana, são dados muito importantes, né? Eu, por exemplo, muitas coisas eu não tinha o conhecimento completo de tudo isso, né? E para explicar para nossas amigas internautas, numa listagem, quais seriam os direitos dessa paciente, quais seriam os direitos e os descontos? Elas têm algum desconto de alguma coisa ou não? Então, depende. Por exemplo, numa aposentadoria, por exemplo, por invalidez, onde ela está incapacitada para o trabalho. No caso, ela poderia tentar reivindicar, por exemplo, se ela não consegue se locomover, se ela precisa de um acompanhamento fixo, ela pode reivindicar um benefício de 25% do valor do que ela recebe hoje de aposentadoria. Se ela precisa de um acompanhante 24 horas, em alguns casos, se teve, por exemplo, paralisia de membro superior, de membro inferior, ela pode reivindicar, por exemplo, no caso de tirar um carro adaptado, que seria assim, com direção hidráulica, às vezes câmbio automático, ela também pode pedir uma isenção de IPI, de IPVA, de ICMS. Então, assim, tem sim descontos e tem sim direitos que, acredito eu, que estão crescendo aí a cada dia e pode beneficiar, sim, quem está diagnosticado como câncer, né? E ele pode reivindicar e ter desconto e ter, por exemplo, um atendimento e tramitação prioritária num processo, fazendo analogia ao Estatuto do Idoso, porque, por exemplo, foi criado o Estatuto do Idoso, onde a pessoa idosa, ou seja,
com 60 ou mais 60 anos, ela tem tramitação prioritária nos processos. Por quê? Porque a expectativa de vida dela deveria ser menor. Um paciente diagnosticado com câncer, por mais que ele faça um tratamento e a gente, na verdade, crie uma expectativa e torça para que, na verdade, não continue a doença, enfim, ele tem direito a, por exemplo, ter uma tramitação especial, a ter uma tramitação rápida, um atendimento mais rápido na justiça, para que ele possa usufruir dos frutos daquele processo também. Queridas amigas, vocês estão vendo, ficam sempre ligadas com relação a esses direitos que vocês têm, tá bom? Que pena, minhas queridas amigas internautas, estamos ao final de mais um programa. Gostaria que a advogada Luana deixasse aqui seu contato, por favor, Luana, para minhas queridas amigas internautas. Se alguém precisar entrar em contato comigo, o telefone é 11 3105 2150 e o e-mail luana@domingoscorniani.com.br. Se eu puder ajudar, responder aí alguma dúvida, estou à disposição. É um prazer novamente recebê-la aqui em meu programa, foi muito bom, explanou sobre o tema brilhantemente. E minhas queridas amigas, me aguardem, quarta-feira que vem estarei de volta com vocês. E não perca o próximo programa também. Beijos e até lá.